Hoje te explicaremos de um jeito bem simples o conflito entre Israel e Palestina. Se você ainda está um pouco perdido, já tentou de tudo para entender e ainda não conseguiu, chegou a hora que tudo vai ser esclarecido de um jeito bem fácil. Então fica comigo até o final desse vídeo para você sanar todas as suas dúvidas de uma vez por todas. Sejam bem-vindos ao canal A História do Poder. Se você é um curioso pela história da humanidade, não perde mais tempo e já se inscreve nesse canal, além de ativar o sino das notificações para não perder nenhum vídeo. O seu like também é muito importante para nos apoiar a trazer mais vídeos dessa forma. Sem mais enrolações, vamos para o vídeo. Antes de falarmos do conflito na atualidade, vamos começar literalmente no início, onde documentos históricos e a própria Bíblia relatam uma divisão entre dois irmãos, Isaque e Ismael. Os dois irmãos eram filhos de Abraão e cada um deles tomou rumos diferentes na vida. Antes de Isaque nascer, Ismael já existia. Ismael era filho de Abraão e Agar, uma serva de Sara. Tempos depois, Sara teve um filho com Abraão que se chama Isaque. Após o nascimento de Isaque, Sara, a esposa de Abraão, fica incomodada com a presença de Agar e Ismael. Isso leva a um conflito, e Sara pede a Abraão que expulse Agar e seu filho Ismael. A partir desse momento, acontece a divisão que iria gerar toda a guerra que conhecemos hoje, sendo Isaque o ancestral do povo de Israel e de todos os judeus, e Ismael o ancestral do povo palestino, onde impera a religião islâmica. Agora, saindo do passado e entrando na atualidade, você verá que o conflito entre Israel e Palestina tem profundas raízes no início do século XX, uma época em que a região ao longo do leste do Mediterrâneo, hoje conhecida como Israel e Palestina, estava sob o domínio otomano. Nessa região religiosamente diversa, habitavam predominantemente muçulmanos e cristãos, juntamente com uma pequena comunidade judaica que coexistia pacificamente. No entanto, as dinâmicas começaram a mudar no início dos anos de 1900, quando tanto a identidade palestina quanto o movimento sionista ganharam força. Os habitantes locais desenvolveram um senso de identidade nacional, não apenas como árabes étnicos, mas como palestinos distintos. Ao mesmo tempo, na Europa, o movimento sionista defendia que o judaísmo não era apenas uma religião, mas também uma nacionalidade que merecia um Estado próprio. Essa convergência de eventos levou a um aumento na imigração judaica para a região, especialmente após a Primeira Guerra Mundial, quando o Império Otomano entrou em colapso e os britânicos assumiram o controle na forma do Mandato Britânico pela Palestina. No entanto, a chegada massiva de judeus e o estabelecimento de comunidades agrícolas intensificaram as tensões entre judeus e árabes locais. O Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial reforçou a necessidade percebida de um Estado judeu para garantir a segurança dos judeus. Em 1947, a ONU aprovou um plano para dividir a Palestina britânica em dois estados, um para judeus, Israel, e outro para árabes, Palestina, com Jerusalém sob um status internacional especial. E David Ben-Gurion proclamou a independência do Estado de Israel. A aceitação por parte dos judeus e a declaração de independência de Israel foram seguidas pela oposição dos árabes, que viram o plano como um novo colonialismo. A guerra resultante em 1948 resultou na criação de Israel, mas também no deslocamento de um grande número de palestinos, estabelecendo o cenário para décadas de conflito. Essas primeiras décadas foram marcadas por eventos importantes que definiram o curso do conflito até os dias de hoje. Essa fase inicial do conflito estabeleceu as bases para as décadas subsequentes de tensões e confrontos.
A criação de Israel representou a realização do movimento sionista, que defendia a ideia de que o judaísmo não era apenas uma religião, mas também uma nacionalidade que merecia um Estado próprio. Para muitos judeus, a terra de Israel era vista como a terra histórica e a melhor esperança para estabelecer um lar seguro, especialmente após séculos de perseguições, culminando no Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial. Um dos elementos-chave que contribuíram para a complexidade e tensão duradoura foi a construção de assentamentos israelenses na Cisjordânia e em Gaza. Esses assentamentos, muitas vezes considerados ilegais pela comunidade internacional, consistem em comunidades habitadas por colonos israelenses que se estabeleceram em território palestino. Esses colonos, motivados por razões diversas, estabeleceram residência na Cisjordânia e em Gaza, muitas vezes com o apoio e subsídios do governo israelense. A presença desses assentamentos trouxe consigo uma série de complicações para o conflito. Primeiramente, a construção desses assentamentos frequentemente resultou na expulsão de palestinos de suas terras, levando a um aumento na tensão e na hostilidade entre as comunidades. Além disso, a presença dos colonos exigiu uma presença militar israelense para proteção, intensificando ainda mais a militarização da região e contribuindo para conflitos locais. Os assentamentos não apenas impactaram as relações entre comunidades, mas também tiveram implicações significativas para o cenário geopolítico. Ao estabelecer comunidades israelenses em território palestino, a viabilidade de um futuro Estado palestino independente tornou-se cada vez mais difícil. A divisão da terra e a presença dos assentamentos dificultaram a perspectiva de uma solução de dois estados, que historicamente foi considerada uma solução possível para o conflito. O próximo conflito de maior relevância foi a Guerra dos Seis Dias. A Guerra dos Seis Dias, ocorrida em junho de 1967, foi um conflito militar que teve profundas ramificações na geopolítica do Oriente Médio, especialmente no que diz respeito ao conflito entre Israel e Palestina. O conflito envolveu Israel e seus vizinhos árabes, incluindo Síria, Jordânia e Egito. O estopim da guerra foi o aumento das tensões entre Israel e os países árabes que já estavam no seu limite. Marcado por disputas territoriais, mobilizações militares e o bloqueio do Estreito de Tirã pelo Egito. No início do conflito, Israel lançou ataques aéreos preventivos contra as forças aéreas árabes, buscando neutralizar potenciais ameaças. A guerra, surpreendentemente curta, resultou em uma vitória decisiva para Israel. Em apenas 6 dias, as forças de defesa de Israel conseguiram conquistar os territórios das colinas de Golã da Síria, a Cisjordânia da Jordânia, e tanto Gaza como a península do Sinai do Egito. Além disso, Israel tomou o controle de Jerusalém Oriental, incluindo locais sagrados para judaísmo, cristianismo e islamismo. Essa expansão territorial significativa alterou radicalmente o equilíbrio de poder na região. Depois disso, os colonos, incentivados por motivos religiosos, ideológicos ou por benefícios governamentais, construíram suas casas na Cisjordânia e em Gaza. A expansão desses assentamentos foi acompanhada por medidas de segurança, como a presença de soldados israelenses para proteger os colonos, intensificando as divisões e deslocamentos do povo inimigo. A presença de colonos israelenses, muitos dos quais se estabeleceram na região por razões econômicas, contribuiu para a situação de conflito até hoje. Esses assentamentos, considerados ilegais pela comunidade palestina, complicam as tensões ao restringir o acesso dos palestinos às terras que historicamente ocupavam. Sabemos das perseguições que o povo judeu sofreu durante a Segunda Guerra, por isso é comum vermos em manifestações pró-Palestina algumas bandeiras que fazem referência ao líder do movimento alemão que massacrou milhões de judeus.
Uma coisa é fato: a ONU e diversos países permitiram um Estado para o povo judeu em Israel. E isso não foi acatado pelo povo palestino, onde a maioria são islâmicos e muçulmanos. A força militar de Israel é absurda e amplamente reconhecida em termos de tecnologia avançada e eficácia operacional. O país investiu significativamente em pesquisa e desenvolvimento, resultando em um setor de defesa altamente inovador. As forças de defesa de Israel são equipadas com tecnologias de ponta, incluindo sistemas de mísseis, inteligência artificial, cibersegurança e outras capacidades avançadas. A capacidade de resistência de Israel ao longo dos anos, cercada por tantos inimigos, tem sido algo admirável, provando ser um povo escolhido, um povo de Deus. E você, de qual lado está? Deixa a sua opinião nos comentários. De qualquer maneira, te agradeço por ter assistido até aqui. Te convido a clicar no vídeo que está aparecendo nesse momento na sua tela para você entender o porquê Deus permitiu que Salomão tivesse 1000 mulheres. Até o próximo vídeo.